Stephen King é, sem dúvidas, o maior autor em atividade, com mais de 60 romances publicados e tendo escrito pelo menos 200 contos publicados em diversas coleções de livros. King é um dos autores mais bem-sucedidos da história, que se confirma pelas mais de 400 milhões de cópias de livros vendidas e publicações em mais de 40 países. As obras de Stephen King são conhecidas por suas histórias envolventes, personagens complexos e elementos sobrenaturais, o que as torna um material interessante para adaptações cinematográficas. Ao longo dos anos, vários filmes baseados nas obras de Stephen King foram lançados, abrangendo vários gêneros, desde terror até drama e suspense psicológico. Cada filme possui sua própria abordagem e tom, mas todos capturam a essência e a narrativa envolvente das histórias de King, garantindo seu lugar como uma das maiores influências do gênero de horror e thriller, sendo considerado o mestre do terror. E oi vocês, eu sou o Cid e neste vídeo vou listar as 15 melhores adaptações das obras de Stephen King para o cinema, na minha humilde opinião, é claro. Ok. E se você também é fã do mestre do terror, já deixa seu like e se gostar do vídeo, se inscreva no canal para mais e ative o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo por aqui, ok? Ah, e só explicando que vou seguir a ordem cronológica de lançamento e não necessariamente minha ordem de preferência, ok? Dito tudo isso, vamos logo ao que interessa. Carrie, a Estranha, de 1976, baseado no primeiro romance publicado do autor em 1974. Esta foi também a sua primeira adaptação para o cinema. Acompanhamos a história de Carrie White, uma jovem tímida e introvertida que é alvo de bullying constante na escola por seus colegas de classe. Ela tem uma mãe extremamente religiosa e controladora que a mantém isolada do mundo exterior. Mas à medida que a adolescência avança, Carrie descobre que possui poderes telecinéticos, a capacidade de mover objetos com a mente. E quando o bullying e a pressão social aumentam, Carrie começa a perder o controle de seus poderes. Mas, quando ela é convidada para o baile de formatura por um colega e no baile é alvo de uma brincadeira cruel e, sendo humilhada publicamente por todos, desencadeia sua fúria telecinética, que é direcionada àqueles que a prejudicaram. O baile se transforma em um verdadeiro pesadelo com consequências mortais. O Iluminado, de 1980, inspirado no romance publicado em 1977. Acompanhamos Jack Torrance, que aceitou trabalhar como zelador no Hotel Overlook, fora de temporada durante o inverno, com o intuito de aproveitar o isolamento e, finalmente, conseguir escrever um novo livro. Quando Torrance chega com sua família, não demora muito para descobrirem que não estão sozinhos no local, marcado por um passado sombrio e habitado por forças sobrenaturais que causarão momentos de terror, levando Jack ao limite da sanidade e colocando sua família em perigo. Cujo, de 1983, inspirado no livro publicado em 1981. No filme, Donna e seu filho Ted lutam por suas vidas, se refugiando dentro de um carro para se protegerem da fúria de um São Bernardo que, após ser mordido por um morcego raivoso, se transforma em uma fera assassina. Christine, o carro assassino, de 1983, baseado no romance publicado no mesmo ano. Conta a história de Arnie Cunningham, um estudante de 17 anos, introspectivo, tímido e que sofre bullying, que ao ver um carro Plymouth Fury vermelho vintage, construído em 1958 chamado Christine, semidestruído no quintal de uma casa, fica totalmente apaixonado e resolve comprá-lo. À medida que Arnie restaura,
e se envolve emocionalmente com o carro, ele começa a notar que Christine tem uma personalidade sinistra e possessiva. Hoje, gente, nós vamos falar de relacionamentos abusivos. O carro começa a agir por conta própria, perseguindo e matando qualquer pessoa que ameace a Arnie ou o relacionamento entre eles. E conforme os assassinatos aumentam, a namorada de Arnie e seu melhor amigo tentam descobrir uma maneira de destruir Christine antes que seja tarde demais. Olhos de Gato, de 1985, baseado nos contos Quarters Inc., de 1978, e The Lead, de 1976, sendo General, escrito especialmente para o filme. Esta antologia conecta 3 histórias apavorantes através de um misterioso gato. Na primeira história, um homem luta para parar de fumar e busca ajuda de uma misteriosa empresa, mas ele logo descobre que as consequências de recair ao vício são extremamente drásticas. Na segunda história, um ex-jogador de tênis que tem um caso com a mulher de um perigoso mafioso para conseguir salvar a sua vida e conquistar a liberdade, é forçado a participar de um jogo mortal. E a terceira história apresenta um pequeno troll que vive escondido na casa de uma garotinha e a aterroriza todas as noites, determinado a roubar a sua respiração. Bala de Prata, de 1985, baseado no romance A Hora do Lobisomem, publicado em 1983. Na trama, Marty é um garoto paraplégico que, junto com seu tio Red e sua irmã Jane, investiga o mistério por trás de uma série de ataques que está aterrorizando a pequena cidade de Tucker's Mills. Os habitantes acreditam ser obra de um assassino em série, mas Marty tem certeza que é um lobisomem e decide que vai caçá-lo. Conta Comigo, de 1986, baseado na novela The Body, O Corpo, que faz parte do livro 4 Estações, publicado em 1982. Nos apresenta a história de 4 amigos que resolvem sair à procura do suposto cadáver de um garoto desaparecido que pode ter sido atropelado por um trem, com a esperança de tornarem-se os heróis da cidade com o achado, pois nem mesmo as autoridades locais conseguiram encontrar o garoto ou o corpo. Mas eles não imaginavam que iriam viver durante 2 dias a maior viagem de autodescoberta de suas vidas. Cemitério Maldito, de 1989, baseado no romance Pet Sematary, O Cemitério, publicado em 1983. Louis Creed, um jovem médico, se muda com sua família para uma nova casa no interior do estado do Maine, que fica localizada próximo a uma estrada movimentada e muito perigosa, e próximo a um bosque, atrás da propriedade em que existe o antigo cemitério de animais de estimação. Quando a família dos Creed morre atropelado por um caminhão, o vizinho Judge leva a Louis para além do cemitério de animais para enterrar o gato em um solo misterioso indígena, que aparentemente traz os mortos de volta à vida. Mas as coisas saem terrivelmente errado quando o gato retorna como uma versão bem mais agressiva e sinistra. Mas quando uma terrível tragédia atinge a família Creed, Louis é consumido pela dor e decide enterrar o seu filho Cage no misterioso terreno, ignorando os avisos de Judge sobre as consequências, o que vai desencadear uma trama de suspense e terror à medida que Cage retorna como uma força maligna e ameaçadora. Louca Obsessão, de 1990, baseado no romance Misery, publicado em 1987. Paul Sheldon é um famoso escritor que sofre um grave acidente na estrada a caminho da editora para entregar o manuscrito de seu novo romance. É resgatado por uma fã extremamente obcecada chamada Annie Wilkes. Annie é uma ex-enfermeira que cuida de Paul em sua casa isolada.
mas a admiração dela rapidamente se transforma em um comportamento violento e obsessivo quando, após ler o manuscrito, descobre que Misery, a sua personagem favorita, será morta. E Paul Sheldon, totalmente indefeso por não conseguir se locomover, fica à mercê das loucuras de Anne. Um Sonho de Liberdade, de 1994, baseado na novela Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, publicado no livro de contos 4 Estações, em 1982. Na história, Andy Dufresne é um jovem banqueiro que é condenado injustamente pelo assassinato de sua esposa e do amante dela. Ele é sentenciado à prisão perpétua na penitenciária estadual de Shawshank. Dentro da prisão, Andy enfrenta as duras realidades da vida carcerária, incluindo a violência, a opressão e a corrupção do sistema penitenciário. Mas ele mantém sua esperança e determinação, encontrando maneiras criativas de se adaptar e sobreviver. Andy desenvolve uma amizade com Red, um detento experiente e respeitado que é também o chefe do contrabando do local e que se torna seu confidente e aliado. Juntos, eles passam décadas enfrentando os desafios, enquanto Andy lentamente trabalha em um plano ousado de fuga e busca por justiça. A Espera de um Milagre, de 1999, baseado no romance publicado em 1996. A história é sobre a chegada do prisioneiro gigante e gentil John Coffey no corredor da morte, condenado por ter matado de forma brutal duas irmãs gêmeas de 9 anos. Apesar de ter a fisicalidade para cometer um crime desse tipo, o comportamento de Coffey é bem diferente, o que chama a atenção de Paul, o chefe dos guardas na prisão encarregado de supervisionar a execução. Mas à medida que a história se desenrola, Paul e seus colegas começam a perceber que Coffey possui poderes sobrenaturais de cura e é inocente dos crimes pelos quais foi condenado. O Nevoeiro, de 2007, baseado na novela The Mist, publicado pela primeira vez em 1980 na antologia Dark Forces e em 1985 no livro de contos Tripulação de Esqueletos. Na trama, um grupo de pessoas se refugiam em um supermercado quando uma estranha tempestade se aproxima, trazendo um nevoeiro com uma horda de criaturas mortais. Enquanto lutam pela sobrevivência, os personagens enfrentam não apenas as criaturas, mas também seus próprios medos e conflitos internos. E a tensão aumenta à medida que surgem líderes autoritários, o pânico generalizado e opções desesperadas, onde o verdadeiro perigo são as pessoas e no que são capazes de fazer quando estão enfrentando um momento de catástrofe apocalíptica. It, a Coisa, de 2017, baseado no romance It, publicado em 1986. No ano de 1989, crianças e adolescentes começam a desaparecer em Derry, uma pequena cidade do Maine, e apenas partes de seus corpos são encontrados. Como os adultos da cidade não estão dando grande importância para os ocorridos, um grupo de crianças, o Clube dos Otários, como eles mesmos se intitulam, enfrentam seus maiores medos quando investigam por conta própria a causa dos desaparecimentos, onde se deparam com uma força maligna que toma a forma de um palhaço chamado Pennywise e descobrem que as mortes acontecem na cidade em um ciclo que perdura por anos. Jogo Perigoso, de 2017, baseado na novela Gerald's Game, publicada em 1992. Um casal passando por um momento conturbado no casamento, na tentativa de reconciliação, partem para uma casa de campo e exploram novas possibilidades no sexo. Durante um jogo de dominação, Gerald sofre um ataque cardíaco e morre, deixando Jessie algemada à cama sem qualquer chance de escapar. Enquanto luta por sua sobrevivência física e mental,
Jesse revela segredos obscuros do passado, confronta seus medos mais profundos e tenta encontrar uma maneira de escapar de uma situação cada vez mais perigosa. 1922, de 2017, baseado no conto publicado no livro Escuridão Total Sem Estrelas, em 2010. Wilfred é um homem amargurado que vive com sua esposa Arlette e seu filho adolescente Henry. Quando Arlette decide vender a terra da família herdada por seu pai e mudar para a cidade grande com o dinheiro, Wilfred vê isso como uma ameaça à sua vida no campo e à posse da fazenda. E para evitar a mudança, Wilfred elabora um plano sinistro para assassinar a esposa, manipulando seu filho Henry a se juntar a ele no crime, e em seguida eles encenam um acidente. Mas após o assassinato, Wilfred começa a ser perseguido por um sentimento de culpa. Uma série de eventos sobrenaturais perturbadores se desenrolam na fazenda. Ele começa a acreditar que está sendo assombrado por Arlette, cujo o espírito busca por vingança. Chegamos ao fim deste vídeo e eu quero saber a sua opinião, mas por favor, seja gentil, tá? Me conta se você já assistiu a algum desses filmes, se pretende assistir ou qual a sua lista de melhores adaptações do King. Eu vou gostar muito de saber. Muito obrigado por ter assistido até aqui, mas antes de ir embora, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e ative o sininho para receber a notificação quando sair vídeo novo por aqui, beleza? Então, até semana que vem e tchau, tchau!